Olá, estamos então na terceira aula. Então, nessa aula eu vou falar sobre o argumento lógico do mal. E nessa aula e na próxima, nós vamos ser capazes de ver, tá bom? De olhar com cuidado em um exemplo do que nós podemos chamar de análise filosófica, ou seja, uma determinada contribuição filosófica, no nosso caso aqui um argumento, né? Então nós vamos ver o que nós podemos dizer acerca desse argumento, como nós podemos analisar esse argumento, que maneiras o defensor do argumento tem para, digamos, nos convencer de que o argumento de fato é um bom argumento, e que maneiras o opositor, né, o crítico do argumento, tem para refutar esse argumento. E aí, no decorrer dessa análise, eu vou explicar melhor, tá bom? Os conceitos centrais envolvidos na discussão, principalmente os conceitos centrais envolvidos nisso que a gente chama de problema lógico do mal e também, obviamente, os conceitos envolvidos no argumento lógico a partir do mal. Sendo mais específico, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o conceito central, que é o conceito de inconsistência. Eu mencionei esse conceito na aula anterior, né, que o problema lógico do mal ele vê essa incompatibilidade entre a essência de Deus e a existência do mal e sofrimento do ponto de vista lógico, como significando uma inconsistência. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Então, recapitulando, né, o problema lógico do mal é essa afirmação, né, ou sendo mais específico, o problema do mal, ele trata dessa afirmação de que existe uma incompatibilidade entre G e S. E o problema lógico do mal vai ver essa incompatibilidade em um sentido lógico, né, como eu falei. Então, o problema lógico do mal vai ver G e S como sendo inconsistentes. Então, daqui a pouco eu vou falar melhor o que é essa ideia de inconsistência. Ok. Então, aqui a gente tem um argumento lógico a partir do mal, ou uma versão do argumento lógico a partir do mal. Só que antes de explicar, eu vou ter a oportunidade de comentar melhor isso, tá? Acerca do conceito de inconsistência. Só que eu vou me adiantar um pouquinho acerca disso. Talvez antes mesmo de mostrar o argumento. Então, como eu falei, o problema lógico do mal, ele interpreta essa ideia de incompatibilidade entre G e S de um ponto de vista lógico, como inconsistência. Mas o que é uma inconsistência? Então, na aula 2, eu dei o exemplo, né, de duas proposições, está chovendo e não está chovendo. Então, isso é um exemplo de uma inconsistência. Por quê? Porque essas duas proposições, está chovendo e não está chovendo, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou falando de outra forma, como eu expliquei na aula 2, na verdade, o que eu estou fazendo nesse momento é apenas uma explicação um pouquinho mais elaborada, tá? Porque isso, na verdade, eu já expliquei. Então o que é que significa dizer que essas duas proposições, está chovendo e não está chovendo, no mesmo momento, tá? O que significa dizer que elas são inconsistentes? Significa dizer que elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Falando de outra forma, que é impossível, entenda a força da palavra, impossível, tá? É impossível que essas duas proposições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Uma consequência disso, de as duas proposições, de ser impossível que as duas proposições sejam verdadeiras, uma consequência disso, a consequência disso, na verdade, é que não existe nenhuma situação possível, concebível, na qual as duas proposições são verdadeiras. Então, se duas proposições P e Q são inconsistentes, isso significa que eu não posso conceber nenhuma situação na qual as duas proposições são verdadeiras. Assim, eu estou falando de uma perspectiva psicológica, né? Porque concepção é algo psicológico. Mas a coisa ela é mais forte, ela envolve um viés metafísico. Porque seria impossível, não é que apenas eu não sou capaz de imaginar uma situação no qual essas duas proposições são verdadeiras. O ponto é que não existe uma situação, não existe um mundo possível, digamos assim, no qual essas duas proposições são verdadeiras. Então
o argumento lógico a partir do mal, né, ou o problema lógico do mal, ele faz essa afirmação em relação a G e S. Como o problema lógico do mal interpreta a incompatibilidade em um sentido lógico do termo, ele afirma basicamente que G e S são inconsistentes, ou seja, é impossível que G e S sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ou falando de outra forma, não existe nenhuma situação possível, tá, na qual exista um Deus onipotente, onisciente, onibenevolente e exista mal e sofrimento no mundo. Então, é um pronunciamento, é uma afirmação muito forte. Né? É uma das afirmações mais fortes que você pode fazer acerca de duas proposições, do sentido negativo, tá? Que elas são inconsistentes, né? Que elas são contraditórias. E em função dessa força da afirmação, é que vem a força da conclusão mais óbvia dessa afirmação. Que conclusão é essa? Que a crença na essência de Deus seria sim racional. Porque se essas duas proposições são inconsistentes, G e S, eu estou vendo mal e sofrimento no mundo, basta eu abrir os olhos, basta eu ligar a TV, tá bom? É um fato óbvio, ninguém vai negar isso. Mas eu não posso ter uma crença que é contraditória com algo que é conhecidamente verdadeiro. Eu sei que existe sofrimento no mundo. Então, se eu admito que a crença na essência de Deus é inconsistente com a existência do mal e sofrimento no mundo, então a minha crença na essência de Deus ela é completamente racional. É completamente racional. É como, por exemplo, eu olhar para fora, né, ver que está chovendo, e ainda assim acreditar, digamos, que a grama lá fora não está molhada. Vamos supor que está uma crença torrencial. Não uma crença. Uma chuva torrencial. Né? Eu estou vendo que está chovendo, mas mesmo assim eu quero acreditar, e está chovendo, digamos, há 1 hora, torrencialmente. Mas mesmo assim eu quero acreditar que a grama não está molhada nesse momento. Então não dá. Essa minha crença é irracional. Ok? No entanto, é incumbência do defensor dessa posição, né, de que G e S são inconsistentes, é incumbência dele nos fornecer um argumento, porque não basta apenas afirmar, G e S é inconsistente. Não. Se você quer apenas afirmar, se filie à igreja mais próxima. Eu não estou sendo pejorativo aqui, tá? Mas o que eu estou tentando dizer é que, do ponto de vista, a igreja dos ateístas, por exemplo, se filia à igreja dos ateístas, muitos ateístas são tão dogmáticos quanto muitos teístas. Mas se você quer enveredar em uma discussão racional e filosófica, você tem que fornecer um argumento. Você tem que exibir um argumento cuja conclusão seja o quê? G e S são inconsistentes. Então, eis esse argumento. É uma versão do argumento. E a gente vai tentar analisar esse argumento. Então, está aqui uma versão do argumento lógico a partir do mal. Um argumento um pouquinho grande, mas não é nada complicado de entender não, tá? Então, a primeira premissa. Um ser onibenevolente não permitirá nenhum mal que ele possa evitar e do qual ele esteja ciente. Segunda premissa, um ser onisciente está ciente de todo o mal. Bom, deixa eu explicar logo as premissas. Então, um ser onisciente, a primeira premissa, um ser onisciente não permitirá nenhum mal, porque ele é onibenevolente. Porque ele é onibenevolente, ele não apenas é bom, ele é infinitamente bom. Então, um ser infinitamente bom não vai permitir que o mal aconteça a nenhuma pessoa. Mas ele apenas não vai permitir o mal, tá certo? Caso ele esteja ciente desse mal, obviamente, que ele tenha conhecimento, e seja um mal que ele possa evitar. Não é assim? Porque eu posso ser muito bom, mas pode ser que eu não tenha conhecimento prévio acerca de um mal e assim não possa impedi-lo. Ou talvez eu tenha conhecimento e não tenha capacidade de impedir esse mal, esteja para além do meu poder, né? Mas aqui eu estou falando só sobre onibenevolência, tá? Então isso é onibenevolência. No entanto, um ser onisciente, ele está ciente de todo o mal que está em vias de acontecer, de todo mal, todo sofrimento em potencial, porque ele é onisciente, ele sabe tudo. E um ser onipotente, porque ele pode fazer tudo, ele pode evitar qualquer mal.
Então, juntando essas três coisas, tá? Juntando a premissa 1, 2 e 3, a gente conclui que um ser que é onipotente, onisciente, onibenevolente, ele não vai permitir nenhum mal. Por quê? Rapidinho. Se ele é onibenevolente, como a gente viu, ele não vai permitir nenhum mal do qual ele tenha conhecimento e que ele possa evitar. Mas como ele é onisciente, ele vai ter conhecimento de qualquer mal em potencial. E como ele é onipotente, ele pode evitar qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa. A consequência disso, a conclusão disso é que um ser que tem essas três características, ele não vai permitir nenhum mal. Então talvez aqui eu deva colocar portanto na frente. Porque é uma conclusão, na verdade aqui são argumentos dentro de um argumento maior, tá? É um argumento que está encadeado. Então 4, na verdade, é uma conclusão, né, de 1, 2 e 3. Que esse ser onipotente, onisciente, onibenevolente, ele não permite nenhum mal. Aí a quinta premissa, que não está numerada com o número 5, mas é a quinta premissa, é exatamente G, que Deus existe. E Deus é um ser onipotente, onisciente, onibenevolente e que criou o mundo. Então essa ainda é uma premissa do argumento, tá bom? Ele está juntinho assim, sem numeração, mas é uma premissa. A sexta premissa, que está numerada como 5, na verdade não é mais premissa, né? Já é a primeira conclusão do argumento. Juntando todas essas coisas, a conclusão que nós vamos ter é que Deus não permite nenhum mal. Tá certo? Deus não permite nenhum mal. Na verdade, 5 é basicamente uma consequência de 4 e G. Porque 4 diz que um ser onipotente, onisciente, onibenevolente não permite nenhum mal, mas G afirma que Deus tem essas características, então Deus não permite nenhum mal. E a consequência de 5, uma consequência de 5 é como Deus não permite nenhum mal, não existe nenhum mal e sofrimento no mundo. Essa é a conclusão 6, tá bom? Então é uma conclusão que segue logicamente de todas as premissas. E veja que uma das premissas afirma que Deus existe. Por isso que eu estou afirmando aqui que não existe mal e sofrimento no mundo. Né? Ou seja, 6 é uma consequência da suposição que Deus existe, ou da premissa 6 que afirma que Deus existe. No entanto, o argumento continua, né? Eu coloquei um espaçamento entre 6 e 7 só para mostrar que é um movimento diferente, né? Bem diferente do mesmo argumento. Então, 7 afirma, né? Uma afirmação verdadeira, que 6 é a negação de S. Né? O que é S? Vamos lá, dar uma olhadinha em S. S está aqui em cima. S diz que existe mal e sofrimento no mundo. Isso é o que S afirma. Mas o que é que 6 afirma? Que não existe mal e sofrimento no mundo. Então 6 é exatamente a negação de S. Ou seja, 6 é exatamente não S. E obviamente 6 e S são inconsistentes. Não é? 6 e S são inconsistentes, porque uma é a negação da outra. Mas aí, 8 nos diz o seguinte, que 6 é uma consequência lógica de G. Por quê? Porque 6 é verdadeiro apenas se G for verdadeiro, não é assim? Ou seja, apenas se Deus existir, e ele foi onisciente, onipotente, etc., é que não vai existir sofrimento e mal e sofrimento no mundo. Então 6 é verdadeiro apenas porque nós supomos que G é verdadeiro. Então, outra maneira de dizer isso é que 6 é uma consequência lógica de G. Ou 6 segue, logicamente, de G. Mas como 6 é uma consequência lógica de G e como 6 e S são inconsistentes, G e S também vão ser inconsistentes, ou logicamente incompatíveis. Então, por que G e S são inconsistentes? Porque 6 e S são inconsistentes e porque 6 é uma consequência lógica de G, porque 6 segue de G. Né? É como se a veracidade de 6 estivesse contida lá dentro de G. E como 6 é inconsistente com S, G também vai ser inconsistente com S. Espero que vocês estejam sendo capazes de entender esse raciocínio. Então, a conclusão maior, 9, G e S são inconsistentes. Né? E o que é que a gente pode concluir a partir disso? Bom, aí vem o argumento ateísta na sua forma completa. Mas S é verdade.
Né? É a premissa 10. Essa é a verdade. Existe mal e sofrimento no mundo. A consequência, a conclusão disso é que, como G e S são inconsistentes e como S é verdade, G vai ser falso. Ou seja, a conclusão disso é que Deus não existe. Ok? Então isso é uma versão detalhada, tá bom, do argumento lógico do mal. Bom, alguém talvez, aí a gente vai começar, eu vou começar a fazer algumas reflexões sobre esse argumento, tá bom? A primeira reflexão que nós podemos fazer, e talvez vocês tenham feito, é que, mas, alguém diga, mas professor, é um pouco injusto, talvez, exigir que Deus não permita nenhum mal e sofrimento no mundo. Ou seja, Deus está sendo culpado mesmo pela topada que eu levei ontem e que me causou 3 minutos de dor, muitíssimo moderada. Porque a premissa que eu estou usando aqui, perdão, é a premissa, né? 7, na premissa 7 aparece S, e S é essa descrição geral de mal e sofrimento. Existe mal e sofrimento no mundo. Então essa objeção, ela se refere ao seguinte ponto, que a conclusão 5 é muito forte, de Deus não permitir nenhum mal, nenhum tipo de mal e sofrimento. Zero, mesmo aquela topada insignificante. Isso é muito forte. Então, é uma crítica que pode ser feita, tá bom? No entanto, é uma crítica fraca, porque ela pode ser respondida de forma muito trivial. Basta, por exemplo, eu usar esse mesmo argumento, tá bom? Só que no lugar de S, eu usar... Deixa eu ver aqui, S3, né? No lugar de S, eu usar S3. No lugar de falar sobre mal de uma maneira geral, eu falar sobre o mal hediondo. Então, dessa forma, eu teria esse argumento aqui reformulado, que é uma reformulação boba. No lugar de mal, eu escrevi mal hediondo. E agora o argumento ele tem muito mais força, né? Porque o mal hediondo, mais uma vez, imagine aí a notícia macabra mais recente da qual você teve conhecimento envolvendo algum crime hediondo. Né? Inclusive é um termo jurídico, né? Crime hediondo. Né? Então é de se esperar, né, que um ser onipotente, onibenevolente, onisciente não permita esse mal hediondo, que é um grau de sofrimento extremo, né? Um grau de injustiça extremo. Mas mesmo assim nós sabemos que existe mal hediondo no mundo. Então é o mesmo argumento, tá? Por isso eu não vou repeti-lo. No lugar de mal geral, eu coloquei mal hediondo. Tá bom? Então é uma versão do argumento lógico do mal, ou falando de outra forma, seria uma versão do argumento lógico do mal hediondo, ou um argumento lógico a partir do mal hediondo. Por que lógico? Lembrando, porque eu estou falando em inconsistência. Eu estou interpretando a incompatibilidade no sentido forte, como inconsistência. Bom, então essa primeira resposta, ou essa primeira crítica ao argumento, ela não é muito promissora. Agora a gente vai dar uma olhadinha de perto, tá? Nesse argumento, de uma maneira um pouquinho mais séria. Então, vou fechar essa versão reformulada e vou deixar aqui aberto a versão geral, tá bom? Que como a gente viu, pode ser fortalecida de uma maneira bem simples. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no argumento. O que a gente pode falar sobre esse argumento? Bom, o primeiro ponto, como eu já pontuei, tá bom? A conclusão central do argumento é 9, tá bom? Tá aqui, ó. Esse é o coração do argumento. Né? É o coração do argumento. É a conclusão de que G e S são inconsistentes. E é o coração do argumento, primeiro, porque a partir disso você chega de uma maneira bem simples à conclusão que Deus não existe, que é 11, né? A conclusão de que G é falso. E é o coração do argumento também porque é esse passo 9, que é uma das conclusões do argumento, é esse passo 9 que de fato, supostamente, né, assim, em termos de argumentativos, é esse passo 9 que mostra que aquela suposta ou aparente incompatibilidade não é aparente.
né? Ela é real. Então, ele cumpre, esse argumento aqui, cumpre o propósito de um argumento a partir do mal. Vocês se lembram que quando eu falei do problema do mal, eu disse que existem dois movimentos. Né? Um movimento do ateísta e o movimento do teísta. E qual é o movimento do ateísta? É mostrar que, de fato, existe incompatibilidade, que não é aparente, é uma incompatibilidade factual. E como é que ele vai fazer isso? Exibindo um argumento cuja conclusão seja G e S são incompatíveis. Então aqui está o exemplo, um exemplo de argumento. Então esse é o seu primeiro ponto que eu faria acerca do argumento. O segundo ponto é o seguinte. Esse argumento é bem sucedido, tá? Ele realmente mostra, para além de qualquer dúvida, que G e S são inconsistentes. Então, como nós sabemos, para um argumento ser bom ou ser correto, o argumento tem que ser válido e as premissas do argumento têm que ser verdadeiras, não é assim? Então, primeiro, trata-se de um argumento válido, sem sombra de dúvida, é um argumento válido. Logicamente, as conclusões seguem das premissas, o argumento é válido. Mas será se o argumento é correto? Ou, falando de outra forma, será que as premissas e todas as premissas do argumento são verdadeiras? Então, não é trivial, certo? Que as premissas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Não é, porque para que o argumento seja de fato válido ou correto no sentido de demonstrar realmente a inconsistência, eu não vou me alongar muito nisso, certo? Mas, porque o que eu vou falar agora é verdade, mas para que esse argumento realmente seja bem sucedido, as premissas 1, 2 e 3, elas têm que ser verdadeiras. E não apenas verdadeiras, elas têm que ser logicamente verdadeiras. Elas têm que ser logicamente verdadeiras. Ou, falando de outra forma, na verdade são conceitos que se interrelacionam, né? Essas premissas têm que ser sentenças analíticas. Eu vou ter que explicar o que significa isso, né? Então, uma premissa, uma sentença analítica, uma verdade analítica, é uma verdade que é verdade em função exclusivamente do significado dos seus termos, dos termos que compõem a sentença. Por exemplo, a sentença nenhum solteiro é casado. Eu não preciso consultar o mundo, fazer entrevistas para saber que essa sentença é verdadeira, porque nenhum solteiro é casado é verdade em função do significado de solteiro e do significado de casado, não é isso? Então é uma sentença que ela é sempre verdade, né? Em toda e qualquer situação ela é verdade. Você não pode nem conceber uma situação na qual exista um solteiro que não seja casado, porque se ele é solteiro ele não é casado. Então, isso é uma premissa analítica, uma verdade analítica. O que é uma verdade analítica? É uma verdade uma sentença analítica, é uma sentença cuja veracidade depende apenas do significado dos seus termos. Então, a gente pode entender aqui uma sentença analítica, uma verdade analítica, como uma verdade que é verdade em toda e qualquer situação, tá bom? Tem distinção entre as duas coisas. Tá bom? Mas para os nossos propósitos, a gente pode considerar as duas coisas como sendo a mesma, tá bom? Uma analiticidade, uma sentença ser analítica, e uma sentença ser necessariamente verdadeira. Ser verdade em todos os mundos possíveis, em todas as situações possíveis. Tá certo? A gente pode entender esses dois conceitos como sendo idênticos, eles não são idênticos, tá? Tem diferença, só que eu não teria tempo de explicar em pormenores quais são essas diferenças. Então, no que se refere a essa aulazinha, vamos tomar as duas coisas como sendo idênticas. Então, voltando ao ponto, esse argumento ele só é bem sucedido se as premissas 1, 2 e 3 são analíticas. Se as premissas 1, 2 e 3 são necessariamente verdadeiras, né? E isso é necessário, né? Ou seja, as premissas 1, 2 e 3 elas precisam ser analíticas, a veracidade dela precisa ter essa característica, por quê? Porque a conclusão 9 é uma conclusão lógica, é uma conclusão que diz respeito à relação lógica entre G e S. Então essa conclusão não pode depender de suposições factuais acerca de como o mundo é, tá bom? Ou falando de outra forma,
essas premissas 1, 2 e 3, elas têm que se referir exclusivamente ao significado das palavras onibenevolente, onisciente e onipotente. Então, e se isso for o caso, né, de fato elas seriam analíticas, mais ou menos como a sentença nenhum solteiro é casado. É uma sentença que é basicamente uma definição, né, do que é um indivíduo solteiro, é um indivíduo que não é casado. Então, e ela é verdade em função dessa significação. Então, da mesma forma, 1, 2 e 3, para o argumento ser bem sucedido, essas três sentenças elas têm que ser verdade em função da significação de onibenevolência, onisciência e onipotência. E, se isso for o caso, essas três sentenças, premissas, elas vão ser necessariamente verdadeiras. Vão ser verdadeiras em toda e qualquer situação possível, tá? Por que isso é importante para a gente? Porque para o defensor do argumento realmente ser bem sucedido, né, na sua defesa do argumento, ele vai ter que mostrar para a gente que essas três sentenças são analíticas. Ele vai ter que mostrar um argumento, né, vai ter que exibir um argumento, porque não é óbvio que essas três sentenças são analíticas. Não é óbvio que, por exemplo, um ser onipotente não pode evitar nenhum mal. Não é óbvio que o conceito de onipotência implica esse grau de poder. E daqui a pouco, não daqui a pouco, na próxima aula a gente vai ver um exemplo bem pontual que mostra que sim, é possível que um ser onipotente não seja capaz de evitar um mal específico. Ou então a premissa 1, tá certo? Será que realmente é verdadeiro, ou realmente é necessariamente verdadeiro que um ser onibenevolente não permita nenhum mal que ele possa evitar e do qual ele esteja ciente? Né? Será que não é possível que, por exemplo, um determinado mal, ou uma determinada instância de mal, mesmo Deus sabendo dessa existência desse mal, e mesmo Deus sendo capaz de impedi-lo, e mesmo ele sendo onibenevolente, será que não é possível, por exemplo, que esse sofrimento vai levar o indivíduo a obter um bem maior do que ele? Mais ou menos a ideia semelhante à situação de um pai que permite um filho, de um pai amoroso e bondoso, que permite que um filho, digamos, se sujeite a 15 minutos de sofrimento, né? Que a perspectiva do filho muitas vezes é algo assombroso, né? Nas mãos de um dentista, por exemplo. O filho pede, chora, pai, por favor, me socorra. Trata-se de um pai onibenevolente, ele está ali olhando para o filho sofrer e ele tem o poder de impedir, ele pode simplesmente cancelar a consulta. Mas ele permite o mal e sofrimento. Por quê? Porque apenas o filho passando por aquele sofrimento momentâneo é que ele vai obter um bem maior, ter uma boca saudável. Não é assim? Então, dizer que a premissa 1 é necessária é algo muito forte. É dizer que não é possível que haja uma situação que justifique Deus, mesmo sendo benevolente, onisciente, onipotente, permitir um mal do qual ele está ciente, porque ele é onisciente, do qual ele possa evitar, porque ele é onipotente, ele pode evitar. Então é uma afirmação muito forte. E por ela ser muito forte, o ateísta ele tem o dever, tá bom, de fornecer um argumento que prove que essa sentença é verdadeira. O ponto é que a falta, né, desse argumento, né, ela vai representar um problema, uma fraqueza para o próprio argumento, certo? E o fato é que não existe nenhum argumento que mostre que 1, nem 2, nem 3 são proposições necessárias, são proposições analíticas, tá? Então essa é a primeira análise que nós faríamos, né? Assim, quando você faz análise de um argumento, em geral a gente está tentando refutá-lo, né? Mesmo se você defende o argumento, você vai tentar refutá-lo, né? Porque mesmo se você defende o argumento, você vai tentar enxergar as fraquezas dele. E se ele não tem fraqueza, você se convence, é um bom argumento. Então, mesmo se você é a favor ou contra um argumento, você vai tentar analisá-lo criticamente, tentar ver as fraquezas do argumento e tentar refutá-lo. Então uma fraqueza fatal desse argumento é que
as três premissas, as três primeiras premissas precisam de justificativa. E isso o defensor do argumento lógico do mal, ele não foi, eu falo não foi do ponto de vista histórico, né? Porque houve uma discussão muito grande, principalmente a partir da década de 40, 50, na filosofia contemporânea, né? E muitos filósofos fizeram essa afirmação, né? Em especial um filósofo chamado Nelson Pike e outro que eu já mencionei, Alvin Plantinga, né? Eles mostraram que essas sentenças, essas três premissas precisam sim ser justificadas, ser mostradas como sendo necessárias ou analiticamente verdadeiras, e isso os defensores do argumento lógico do mal não foram capazes de fazer. Então essa é a primeira análise, né, ou exemplificação do que a gente pode chamar de reflexão filosófica, né? Isso é reflexão filosófica. Ok, e a última análise ou pontuação que eu faria, tá certo? Ok, então talvez eu já tenha falado. Eu adiantei um pouquinho o que eu vou falar agora, tá? Mas tem coisas novas. Então, uma análise crítica levada às suas últimas consequências, ou seja, que tente refutar o argumento, teria basicamente três passos, não três passos. Existem três ações que um indivíduo que quer refutar esse argumento poderia fazer. A primeira, né, mais ou menos eu já falei sobre isso, é argumentar, simplesmente mostrar, tá bom? Argumentar que não há prova a favor da analiticidade de 1, 2 e 3. Eu falei sobre isso. Ou seja, simplesmente argumentar, né, e várias pessoas fizeram isso, dizer, olha, você, fulano, cicrano, se referindo a filósofos que defendem esse argumento, vocês afirmam que o argumento é bem sucedido, no entanto, nem você, nem ninguém que eu conheça foi capaz de exibir argumentos que mostram que realmente as sentenças, as premissas 1, 2 e 3 são analíticas ou são necessariamente verdadeiras. Isso é o primeiro movimento, que é o mais fraco. O segundo movimento, que é um pouquinho mais forte, é de fato você mostrar que essas sentenças não são analíticas. Você dá um passo a mais na tentativa de refutar o argumento, tá? O primeiro passo já seria muito satisfatório do ponto de vista da refutação, tá? Mas você pode dar um passo a mais e, ao invés de apenas pontuar que os seus adversários não mostraram que 1, 2 e 3 são sentenças analíticas, você pode de fato mostrar que elas não são analíticas. Existe um terceiro passo, um terceiro movimento, que é o mais forte de todos, que, se ele for bem sucedido, ele vai ser definitivo, no sentido de mostrar que não só esse argumento lógico do mal, mas qualquer argumento lógico a partir do mal seria incorreto, é mostrar que G e S são de fato consistentes. Porque qual é a conclusão do argumento? Que o argumento tenta chegar à conclusão que G e S são inconsistentes. Então, se alguém for capaz de construir um argumento bem sucedido que mostra que G e S são consistentes, ele vai refutar de uma vez por todas não só essa versão do argumento lógico do mal, mas qualquer versão do argumento lógico a partir do mal. E foi isso que esse filósofo americano ao qual eu me referi, Alvin Plantinga, fez, né, em um livro dele chamado The Nature of Necessity, A Natureza da Necessidade. É um dos apêndices desse livro. Esse livro foi publicado na década de 70, isso 70. E nesse livro ele expõe a sua famosa defesa do livre-arbítrio, onde ele constrói um argumento que é consensualmente aceito, tá bom, como sendo bem sucedido. Esse argumento mostra que G e S são consistentes. E aí, esse é o tópico da nossa próxima aula. Até lá.